gente, tudo bem? Então, vou começar um segundo vídeo, porque, sabe, o celular que eu tô aqui descarregou, ou melhor, já tá com a bateria bem fraca, descarregou na hora que eu falei 40 minutos, sabe? Eu não falo muito, eu não costumo, assim, até nos vídeos eu evito, mas enfim, vou fazer outro vídeo aqui, e seja o que Deus quiser. Mas vai ser bom sim, porque muita coisa eu deixei fluir e foi muito bom. Mas tem muita coisa que não sei se era o melhor, se eu queria falar mesmo, se eu falei por desabafo, sabe? Então, esse vídeo, gente, eu quero falar sobre como viver bem, porque é algo assim, é um segredo que eu quero estar conversando sobre isso, que não seja segredo, que isso fale em nossos corações, não somente no seu, mas também no meu. E não sei se vocês estão vendo aqui, eu queria que mostrasse mais meu look, mas eu tô aqui de vestido. Não costumo usar vestido quando eu saio, é mais calça, raridade, vestido, mas eu queria muito estar assim com um look romântico, né? E eu olhei assim, nossa, eu tô tão menininha. E é engraçado porque é questão da minha idade, né? Eu vou falar um pouco de mim, pra você saber um pouco de mim, né? Se você não conhece, se você não sabe quem é essa menina, né? Que na verdade eu não sou menina. Minha idade, eu já tenho 28 anos. Esse ano eu completo 29. Então, assim, só cara mesmo, sabe? E eu ouvi até de uma pessoa falando assim: ah, isso é bom porque você sempre, quando ficar velha, vai ter cara de nova. Mas eu falei assim: não, eu quero ter a cara da minha idade, sabe? Eu não tenho essa vontade. Tem muita gente que busca, né? Isso de estar sempre novo, mas eu quero, sabe? Eu quero viver a minha idade. E interessante porque eu já tô numa idade que eu já tô desejando ser mãe, né? Tô com 2 anos de casada e já tem uma caminhada boa, mas a gente ainda vai seguir um pouco mais à frente, né? Mas eu já desejo, já sei os nomes que eu tenho para meu primeiro filho ou filha também, né? Eu não gosto de, assim, eu já tive sonho, tanto com menino, tanto quanto com menina também, mas com menina eu sonhei que eu tava adotando a menina e a coisa mais linda. Parecia a cara do meu esposo, mas com olho azul. E é interessante, porque na família dos meus pais tem, só que no sonho veio como se eu estivesse adotando uma menina. E também já sonhei que eu tinha um menino e eu vi ele crescendo super rápido. E só que rápido, em questão de horas, o menino já tava grande, já tava caminhando. Sabe, eu já tava de barriga olhando roupas de criança e depois na loja o menino, meu filho saiu da minha barriga e já tava caminhando, sabe? Então, só que a gente ainda tá nessa do sonho, a gente tá sonhando. E é incrível porque a gente pode sim viver, como eu falei, como viver bem, né? A gente pode viver bem todas as etapas da nossa vida, seja no muito, seja no pouco, né? Eu vou tomar um pouco aqui água, viu, gente? Pra poder falar bastante. Eu quero falar bastante, mas, assim, quando eu converso muito, eu fiz um vídeo aqui nesse celular de 40 minutos, e aí, sabe, eu não gostei muito da iluminação, falei muita coisa que eu não sei se as pessoas iriam entender, sabe? Foi bom pra mim, eu desabafei, mas eu não sei se a mensagem seria positiva pra quem tá vendo, né? Foi bom pra mim. Mas esse vídeo eu quero que seja bom pra ambos, né? Pra mim, pra você, pra sua família. E eu vejo assim, a gente tem que primeiro, pra viver bem, a gente tem que primeiro saber quem a gente é, sabe? Isso é fundamental pra tudo. Pra como você vai encarar sua rotina em casa, ou as pessoas, ou
seus limites, quais são os seus limites, você tem que saber quem você é, ou então como você vai trabalhar, né? Então você tem que saber quem você é, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. Então isso não é somente para você, é para mim também. Eu tenho meus defeitos, eu também tenho defeitos, sabe? Eu não sou perfeita. E eu vejo que quando a gente sabe quem a gente é, mesmo que a gente tá no caminho errado, sei lá, às vezes eu uso umas roupas que não mostram a minha personalidade. Eu tava vendo que roupa preta tava me fazendo muito mal, eu ficava deprimida. E eu sou muito sensível, sabe? Até meu esposo fala que nunca viu uma mulher tão sensível como eu. Só que, claro, tem um lado bom e tem um lado ruim de ter essa sensibilidade, né? E é incrível porque eu tenho uma amiga que ela gosta disso, ela me fala que não quer que eu perca isso. E isso ajuda também na parte de profecias, de sonhos. Eu sou ativada na parte de sonhos, eu sonho todos os dias. E quando eu não lembro do sonho, eu sei que eu sonhei, mas eu não lembro do que eu sonhei, sabe? É louco. É algo assim que não sei explicar, mas é muito bom, porque, assim, eu gosto muito de sonhos, mas eu gosto de sonhos de Deus, sabe? Mesmo que o sonho for ruim, assim, ou não é aquele sonho, né, maravilhoso e tal, mas é um sonho de Deus, eu gosto. Só que hoje mesmo eu já tive 2 pesadelos. Então imagine, eu primeiro acordei do pesadelo, lembro, eu posso falar aqui pra vocês, mas não é o tema, né, desse vídeo, então não vou falar. Mas só pra vocês entenderem, assim, sobre quem eu sou, né. Então, eu cheguei a ter um sonho sobre a questão do meu dom, porque eu queria que alguém profetizasse na minha vida, eu queria que, sabe, saber quem eu sou, ou quem eu posso ser na igreja, como eu posso ajudar na igreja. E aí eu orei e falei, Deus, me mostra qual é o meu dom. Eu falava assim, qual é o meu dom? Sabe, eu nem pensei de forma grande. Eu sabia que tinha um dom que queria prevalecer diante de todos os outros dons, que sempre estaria ativado comigo. E aí Jesus me mostrou no sonho, eu vi Jesus e ele me mostrou meu dom. E as palavras veio assim, sabe? Bem assim, não foi num papel, foi algo sobrenatural no sonho. E aí vinha assim, dourado, o nome Palavra de Conhecimento. E aí foi incrível, sabe? Quando eu tive esse sonho, eu fiz até um vídeo em outro YouTube que eu tinha de solteira, né? Que é Ana Maria Bittencourt, né? Se você quiser procurar. Que aí eu falo com detalhes desse sonho. E eu posso até fazer depois também, né? Um vídeo sobre isso. Falando sobre. Mas é incrível porque eu já tava super feliz. Eu já tava super feliz, assim, de saber. Então não teve confusão, quem eu sou, né? Tem pessoas que me veem achando que um dia eu vou ser pastora e, tipo assim, eu gosto de cuidar das pessoas, mas eu tenho minhas limitações, sabe? Eu tenho os sonhos de, assim, cuidar de 12 mulheres, sabe? Isso eu quero fazer fora dos bastidores da igreja. Isso é um sonho meu que eu tô aqui contando pra vocês, né? É um sonho, assim, que graças a Deus até hoje não morreu e cada vez mais tá forte sobre isso. Só que é louco porque como é que eu vou fazer isso, né? Se eu ainda não sei falar inglês, tem palavras que eu não sei como falar exatamente o inglês americano. Eu transfiro a gramática do Brasil, né, para o inglês. E tem palavras que eu também foge e eu nem sei o que falar. Mas é incrível porque eu já conheci uma mulher americana, ou melhor, ela é mais nova que eu falo mulher, mas é uma moça americana que ela fala espanhol e eu tava conversando com ela em espanhol, só que eu converso com ela no celular em inglês. E eu quero falar com ela em inglês, imagina. Mas pra ter uma comunicação assim boa e rápida e tudo, a gente, quando se vê, né, tem 2 dias que a gente já se viu, né, então ou melhor, três vezes a gente se viu.
e falamos em espanhol, mas eu quero inglês. E ela é americana, imagina. E ela sabe falar melhor o inglês do que o espanhol. Mas eu vi assim que Deus está mostrando, não, existe um caminho diante dessa confusão toda, diante sabe, mesmo com a falta do inglês, Deus está mostrando o caminho. Não, você está caminhando, sabe, da forma correta. Eu vou abrir o caminho. Deus está abrindo os caminhos. Então, conheci uma menina da igreja, da minha igreja, chama Maia. E aí eu tava lá tentando falar inglês e tal. E aí eu falava, I don't know the word, sabe, que significa eu não sei a palavra. I don't know the word, falar algo assim. E aí ela falou, no, speaking in Spanish, I understand Spanish. Quando eu falei assim, nossa, uma outra pessoa, outra americana, e ela já viajou para fora, ela já viajou para Porto Rico, para França, para Inglaterra. Então, Deus tá abrindo os caminhos, sabe? Deus tá falando, não, é possível sim você se virar, você já, sabe, começar seu ministério com essas pessoas que você consegue comunicar. Mas é incrível porque eu consigo ver gente que quer falar comigo, que quer fazer amizade comigo, só que não sabe como se chegar a mim por conta de que eu não falo inglês. Eu falo com meu esposo na igreja em português, mas a gente consegue viver bem, sabe? E essa é a chave que eu quero falar aqui. Como viver bem diante disso, sabe? Do jeito que você não espera, ou do jeito que você não queria, ou sonha, né? Seu sonho é diferente. Sabe, quando eu tava na faculdade, até as roupas, como eu imaginava, quando eu ser adulta, quando eu tiver, né, eu sonhava muito quando eu era adolescente. Quando eu tiver com meus 18 anos, minha vida vai começar. E eu pensava assim, né? Já passou e minha vida ainda não começou do jeito que eu quero. Só que eu vejo assim que eu imaginava a vida adulta de forma séria, rígida, com cores mais, sabe, menos vibrantes, com cores mais escuras, aquela coisa assim, parecendo secretária, né? Eu pensava isso, que meu look seria como secretária, só que aí eu fiz um curso primeiro de psicologia, né? E aí quando eu fiz o curso de psicologia, eu olhava tudo, né? Então eu olhava o jeito dos professores, dos meus colegas, ou meus alunos, dos meus colegas e também dos professores, o jeito, tudo. E aí foi interessante porque eram pessoas tão simples e é incrível porque depois que eu saí eu não concluí o curso de psicologia porque eu vi isso não é pra mim, sabe? Tem pessoas que terminam, que querem, que sonham com isso mesmo sendo cristãos, mas eu vi assim, não, eu vejo que isso não vai ajudar com quem eu quero ser. Vai atrapalhar mais a minha vida, ou quem eu sou e quem eu quero ser também, né? Vai atrapalhar mais do que acrescentar. Então eu larguei e eu sempre tive esse sonho de fazer algo na igreja, sabe? De investir nisso, sabe? E eu sonho com isso, assim, eu às vezes fico me imaginando eu pegando o microfone e tudo, mas hoje que eu já sei mais de quem eu sou, quem eu quero ser, não é questão de ser pastora, sabe? Eu quero fazer algumas coisas que parecem com o trabalho pastoral, mas a minha identidade não é ser pastora, não é até a forma como eu quero, o que eu quero falar, o que eu quero trazer para a igreja, tem mais a ver com identidade, tem mais a ver com outras coisas. Tá entendendo? Assim, claro que eu vou usar a Bíblia, mas vai ser outros assuntos, entendeu? Assuntos que o pastor não costuma falar. E eu quero ajudar, sabe? Eu tenho vários sonhos. Quero ajudar junto com meu esposo
com casais, eu quero falar aqui com meu esposo, então só tô esperando ele falar assim que quer, entendeu? Enquanto ele não se pronunciar que quer fazer vídeo junto comigo, então vou continuar fazendo assim, entendeu? Eu sozinha, eu e Deus, sozinha nunca, né? Mas é interessante porque mesmo assim eu consigo, claro que eu tenho meus momentos assim de fraqueza, de não querer fazer vídeo. Eu quero fazer vídeo ou melhor, todo dia não, de segunda a sexta eu quero fazer vídeo, mas quantas vezes eu não fiz, e foram poucas as vezes que eu consegui fazer de segunda a sexta. E é incrível porque eu sou a chefe de mim mesma, eu que também ajeito aqui a câmera, eu que, se é algo que eu quero fazer também no Instagram, então é comigo. Claro que meu esposo já ajudou muito, sabe? Ele comprou coisas para ajudar aqui no canal, mas eu sinto falta assim de ter ajuda, seja em edição de vídeo ou me ajudar com alguma coisa. Então, ou então até me maquiar também, se tivesse alguém pra, sabe? Mas eu consigo assim sonhar pra quando eu tiver, né, com várias pessoas me vendo, ou quando eu chegar a ser mesmo youtuber, né? Aí sim eu posso falar, não, eu vou procurar alguém, eu vou buscar alguém pra me ajudar e tudo. Mas agora é começo, assim, já tem bastante tempo que eu tenho o canal, mas tem pouco tempo que eu tô aqui fazendo vídeo. Esse ano mesmo eu acho que eu fiz mais do que no ano passado. Então, mas mesmo assim, consigo viver bem com meu esposo sobre, mesmo que ele não faça os vídeos comigo, que é um sonho que eu tenho, né? Então, mesmo que eu tenha que aqui tá ligando câmera, tá ajeitando minha maquiagem, eu ajeito minha maquiagem, tá procurando roupa também, então, e a questão de financeiro, né? Eu falei na parte desse trabalho que eu quero, né? Que vire profissional. Mas, assim, o meu canal eu quero que volte mais pra parte espiritual. Então, vai ser eu vou ser um youtuber diferente, né? Porque tem muita gente que já é influência, que já mostra estilo de vida, essas coisas. Eu posso mostrar, eu às vezes mostro, né? Mas o peso mesmo dos meus vídeos é mais voltado para a parte espiritual e é mais para a igreja, é mais para coisas para cristãos, tá entendendo? E eu quero que vire um trabalho e eu quero investir nisso. Eu já fiz um curso de teologia no Brasil, foi à distância, mas é interessante porque eu não fiz com o intuito de pensar em ser pastora. Eu fiz com o intuito de eu quero ajudar na igreja, eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar com isso. Então, hoje mesmo veio a palavra para mim que todos os dias eu leio um pouco da Bíblia, e aí tem Provérbios 19:11 que fala: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Então, até nisso, essa palavra que veio, eu pensei, isso é pro meu YouTube, isso daqui é para ajudar também na minha vida, porque tem desafios. Todos os dias a gente tem um desafio novo na nossa vida, né? E no YouTube, para ser youtuber, tem vários desafios. E aí eu vejo isso, que eu com 17 pessoas, imagine, já recebi um comentário ruim, que eu fiquei assim, respondo, não respondo, o que eu faço? E aí pensei várias vezes, passou dias, né, eu pensando nisso, e eu não sabia, deixei lá, né, não excluí, acabei curtindo todos, porque teve uma pessoa que também foi me defender e acabou me seguindo
a pessoa que me defendeu. E aí eu fiz só um comentário para todo mundo, ficou acima de todos, né? E eu deixei um comentário falando, agradecendo a pessoa que tinha me defendido e falando que Deus abençoasse a vida dela por ela ter feito isso. Então a gente tem que saber como lidar com essas coisas, né? Com os momentos que a gente não gosta, ou comentários, né, que a gente não gosta. E assim, eu já ouvi coisas, sabe, que eu não gosto. Já ouvi comentários que eu não gosto. Então, por exemplo, no meu WhatsApp, eu só tenho pessoas que eu quero estar perto, que acrescentam na minha vida, que são bênção, sabe? E aí eu já bloqueei gente da família do meu esposo, porque não tava me dando paz. E era todo dia me mandando mensagem e tudo. Então, eu fui e bloqueei. Sabe, gente? Tem muitas... Ou melhor, tem pessoas que vai falar: ah, você não deveria fazer isso. E tem outras que vão ficar do meu lado, né? Mas eu vejo assim, a gente tem que saber os nossos limites. Porque isso não tava me fazendo bem, isso, sabe? Não tava acrescentando na minha vida e tava tirando minha paz. Então, como é que a gente vive bem? É a gente saber como ignorar a ofensa, é saber como a gente lidar com pessoas que tiram a nossa paz, que não sabe dos nossos limites ou não nos conhece, entendeu? Porque o meu limite foi esse, que eu tô aprendendo inglês, eu tô aqui nos Estados Unidos, moro nos Estados Unidos tem 2 anos, e eu ainda não estou 100% no meu inglês ainda é bem básico, sabe? É bem basicão. E aí, acaba que a família do meu esposo fala, assim, não vou falar a maioria, mas as pessoas que têm contato comigo falam espanhol, né? Que queria conversar comigo, que queria sempre estar, sabe, conversando comigo pela internet. Então, isso estava me tirando a paz, porque não estava contribuindo com o meu inglês, e aí eu preciso me comunicar com pessoas que falam inglês. E fora que foi esses dias que meu esposo também começou a falar comigo em inglês. Então, e ainda assim, praticamente ontem, começou a falar em espanhol, e aí eu fui e falei pra ele: não, fala em inglês, speak in English. Porque eu preciso, já são 2 anos e eu tenho que sair do básico pra pelo menos o intermediário, sabe? Do inglês. Pra eu poder ter amizades, e tudo isso me leva a não me sentir bem. Então, como viver bem, né? Eu até agora não falei na parte de dinheiro, eu não falei aqui. E olha que quando eu morava com meus pais eu tinha boas condições. Hoje eu tenho condições limitadas, mas também são boas, sabe? Só que assim, não é sempre que eu posso comprar comida boa, ou então a gente tem horas que tem que economizar, né? Tem horas que a gente tem que ver, vai gastar com o que não... Ou então, para ir para tal lugar, tem que economizar para ir para, seja um restaurante ou comprar roupa. E é incrível porque, assim, Deus tem nos ajudado, tem nos abençoado, e a gente, até meu esposo falou pra mim, né, e eu tô pensando nisso ainda, como ter outra renda, o que a gente pode fazer pra ter um dinheirinho a mais, sabe, pra ajudar nos nossos gastos, tudo. Mas as coisas que mais me afetam não é financeiro, sabe, e graças a Deus a gente consegue, assim, organizar a parte do dinheiro. Então, eu sou super tranquilo quanto a isso, eu não gasto muito. E até os locais que eu costumo ir são locais que eu compro coisa e tudo são baratos, entendeu?
E eu só vou beber um pouco de água. Esse copo aqui já tá até saindo a tinta, mas meu esposo ganhou do trabalho dele. Então, assim, graças a Deus, o nosso casamento, meu esposo já tinha um trabalho, ele já tinha crescido no trabalho, né? E ele já tinha o apartamento, que é esse apartamento que a gente tá, né? Fizemos 2 anos. E, assim, dá pra viver bem, eu e ele. Só que agora, assim, eu já... o pai do meu esposo chegou a ficar um tempo com a gente. E aí ele foi pra casa da irmã, né, do meu esposo. E agora tá essa coisa de onde é que ele vai morar, o pai do meu esposo. E isso é algo, assim, bem delicado, porque... Imagine, eu nem falei pra vocês aqui que eu já passei 3 meses na minha casa, né? Casa do meu esposo, minha casa, com o pai dele, 3 meses. Aí ele ficou aqui com a gente. Então, mas é tão complicado isso porque isso me afeta. Não de questão assim, não é algo extremo, não é algo assim impossível, mas tira aquela coisa assim de não é o que eu quero viver, não é aquilo que, né, eu não quero passar por isso de novo, não quero passar a mesma situação de novo. Mas é incrível porque tem como viver bem. Tem como eu continuar fazendo vídeo aqui, né? Mesmo com o pai do meu esposo morando com a gente, sabe? É algo mais ou menos assim. E também não... Sabe aquela coisa que não é certa? E aí, só quando acontecer mesmo, é que eu falo pra vocês o que aconteceu, sabe? Mas é isso que eu quero trazer, porque hoje veio uma luz, né? Eu cheguei a ver um vídeo que a Flávia Kalina falou com Mari Maria, e esse vídeo, assim, me despertou que mesmo que eu passe por algo que eu não quero passar, ainda assim tem como eu viver bem, sabe? E a questão financeira, eu tenho aprendido, assim, que por enquanto a gente tá, essa parte assim, economiza e às vezes gasta com algo tipo de viagem, de sair e tudo, economiza pra viajar e tudo, a gente se organiza. Mas ainda assim a gente consegue viver bem com pouco. Só que os nossos sonhos requerem algo mais. Então, por exemplo, para ter filho. Então, e a gente não quer ter somente um, a gente quer ter 3 filhos. Então, precisa de dinheiro, precisa de, sabe, não somente dinheiro, mas tem que ter também uma renda maior do que o que a gente tem, né? A casa que a gente tá morando aqui não tem condição, só tem 2 quartos e um banheiro. E aí, por ter só um banheiro, não tem condição de ter outra pessoa, sabe? Com 2 já é complicado. Esses dias eu bati na porta, meu esposo estava no banheiro e eu queria também usar. Então, imagine se tiver mais gente. Só que é algo assim que família... meu avô chegou a falar sobre isso, que falava assim, quando você casa, você também acaba casando com a família, meu avô, né? Tem gente que já não pensa nisso, que é melhor cada um no seu canto, ou então ver somente na hora das festas, né? Mas é algo que eu vejo assim, casamento tem que ter parceria, casamento tem que ser a 2, não é a 1, sabe? E meu esposo é bem tranquilo quanto a isso, sabe? E aí, ainda que a gente passe por isso, hoje eu vi esse vídeo, né? Sabe, me falou de outra forma, elas falaram de filhos, de dificuldades que teve,
chegou a falar também do trabalho delas, né, como youtuber, mas eu ficava pensando sobre o que eu posso passar de novo e não quero. E aí é isso que veio na minha mente. Não, eu posso passar de novo por isso, mas tem como eu passar da melhor forma, tem como eu viver bem mesmo passando por uma situação que eu não quero, tem como eu continuar fazendo aqui os vídeos, tem como eu continuar fazendo as coisas que eu quero fazer, mesmo tendo que passar por isso, sabe? E é incrível porque, assim, já passei por situação que, aqui mesmo, no vídeo, que, assim, uma pessoa fez um comentário que eu não gostei, mas eu fiquei meio assim na hora sem reação e ainda assim consegui, né? Então, é isso. Vida tem as dificuldades. Eu mesma tenho que amadurecer mais quando vem as dificuldades, né? Porque eu demoro muito pra encontrar, assim, um equilíbrio, pra estar bem quando vem as dificuldades, né? Eu fico paralisada e não é assim. E quantas pessoas trabalharam, né? Ou vocês mesmo trabalharam. Quantas vezes eu fui pra faculdade que não tava bem, ou sem querer ir, ou sem querer estar lá, ou a mente em outra coisa, né? E o corpo lá na aula, o corpo lá na faculdade. Mas eu cheguei a falar sobre que eu fiz psicologia, deixei, e depois eu concluí pedagogia. Então, eu tenho no Brasil a formação de teologia à distância e pedagogia pela Unapac também à distância. E aí eu fazia essas duas faculdades juntas, dava para fazer. A de teologia era 100% à distância e a de pedagogia tinha uma vez na semana. E mesmo assim, sabe, hoje eu vejo que eu ainda não tinha, assim, encontrado o que eu queria fazer, porque, assim, hoje o curso de pedagogia vai ajudar, porque eu quero fazer homeschooling com meus filhos, então isso vai ajudar nisso. Mas aula mesmo, com a formação que eu tive, eu já não me identifico, não é o que eu quero, sabe? E eu vejo assim que, graças a Deus, eu não cheguei a fazer isso, porque eu poderia prejudicar vidas, eu poderia ter feito um mau trabalho, ou, sabe, eu trabalhar de qualquer jeito, ou então me esforçar tanto pra não me sentir bem, sabe? Porque hoje tá mais claro o que eu quero. Então, eu dou graças a Deus, assim, que cheguei a fazer o curso, vai ajudar na questão de educação dos filhos, vai ajudar na questão de trabalho, a parte profissional. Ainda não é o que eu pretendo fazer. E aí o que eu quero fazer tem mais a ver com o curso que eu fiz de teologia. E é interessante, assim, que eu já ouvi comentários ruins, sabe? Eu já tive que lidar com vários comentários e ainda lido, sabe? Mas os que eu já lidei, por exemplo, só pelo meu curso ser à distância, as pessoas falavam, curso à distância não dá certo. E aí hoje, tanta gente, né, tendo que fazer não somente curso, mas também aula à distância e tudo por essa situação. E hoje eu cheguei até a rir, porque eu lembrei, né, falando com minha mãe sobre isso, que hoje as pessoas estavam passando por isso. Mas, enfim, não é uma situação boa, mas eu lembrei dessa parte de ser criticada, de as pessoas falar, não, curso à distância não é bom, a gente só aprende com presencial, a gente não aprende nada com à distância. Mas, na verdade, eu mesma tenho experiências, por exemplo, o meu espanhol eu aprendi sozinha, não foi curso nenhum, não tem mérito. Eu cheguei a fazer curso, mas eu também não conseguia me focar, eu não conseguia, eu ia empolgada no curso, mas depois desistia, sabe? E aí eu acabei conseguir sozinha, estudando sozinha em casa, 3 meses, aprender espanhol. Só que eu também tive ajuda, porque
eu conversava com um cara que falava espanhol. E ele tinha interesse em mim, mas eu tinha interesse no espanhol, sabe? De aprender a falar em espanhol. E agora é o inglês, só que o inglês é um pouco complicado por conta disso, que eu preciso estar falando com alguém em inglês. E aí eu quero muito que seja meu esposo. Mas até nisso tá complicado a parte da comunicação, por conta de que ele fala um pouco inglês e aí volta pro espanhol. Ou então ele começa a falar espanhol e eu quero ouvir inglês. Mas eu já me sinto abençoada por Deus por ter um esposo que fala 2 línguas, que sabe e entende, sabe assim, entende. Na verdade, ele entende português e ele é aberto à cultura do Brasil. Ele não se importa de eu falar com ele em português, porque quando ele fala comigo em espanhol, eu falo em português. E assim, ainda não tô vivendo a vida que eu sonho, que eu imagino, mas eu vejo assim, a vida não é como a gente espera, não é como a gente idealiza ou como a gente sonha, não é um filme, sabe? A vida tem coisas que... esses detalhes, esses problemas, essas complicações, sabe? Essas coisas que fogem do nosso controle. E aí a gente não sabe, né, assim, quantas vezes você já se pegou assim de não saber o que fazer porque tá fora do seu controle, não saber como resolver esse problema, né? Mas é incrível que o segredo para viver bem não tem a ver com a questão financeira. O segredo tá em a gente estar bem com o outro, a gente saber como lidar com os problemas, a gente encarar todas as situações, seja boas ou ruins. E eu vou falando nisso, uma situação chata, sabe, gente? Eu vou só aqui. Pronto. Obrigada pela sua paciência. Mas então, é isso que eu vejo, que como viver bem tá além do que a gente imagina. Então é saber viver bem com qualquer pessoa, sabe? Minha mãe me falava isso, que a gente tem que saber viver bem com pessoas ricas e a gente tem que saber viver bem com gente pobre também. E a riqueza, sabe, é muito mais gratificante a gente estar perto de pessoas que a gente se sente bem, que a gente pode ter uma conversa boa, que a gente se sente valorizado, que a pessoa nos trata bem. Então, não tem nada a ver com dinheiro. E eu não tô falando de presente, eu tô falando, sabe, de uma conversa boa, ou então da pessoa te tratar bem, de a pessoa te elogiar, sabe? Pra elogiar não precisa pagar, não precisa você gastar dinheiro. Mas você tem que gastar saliva, você tem que gastar sentimento, você tem que vir do coração também, sabe? Então, como viver bem é a gente saber lidar diante de qualquer circunstância e de qualquer pessoa que vem na nossa vida, é a gente saber como lidar com isso. Então, Provérbios para hoje ajudou muito, sabe, a pensar nisso. E antes de vir um tema para esse vídeo, eu li e aí depois veio isso. Eu quero falar sobre como viver bem, porque veio um estalo na minha mente, não preciso ter a vida perfeita ou a vida que eu quero para viver bem. Eu posso viver agora bem, sabe? E aí, o que mais mexe comigo é a questão das ofensas, mas se a gente sabe quem a gente é, como eu falei desde o começo, se a gente sabe quem a gente é, pode vir comentário ruim, pode vir fofocada, pode vir ofensa, sabe? Pode vir gente falando mal da gente, mas aí não vai nos atingir, porque se a gente sabe quem a gente é. E eu tava no começo, nossa, com muito isso de quem eu sou, eu fiquei meio perdida, sabe? Eu vou virar americana, vou falar somente inglês, o que vai ser
quem eu era e tantos anos estudando para aprender português e agora vou deixar de falar português. Tanta coisa assim, sabe? Veio tanto confusão de identidade, de quem eu sou, de o que eu vou fazer, como é que eu vou ser. Mas eu vejo assim que para eu viver bem aqui, eu tenho que ser uma nova pessoa. E essa nova pessoa, eu vou gostar, sabe? Essa nova pessoa, ela vai viver bem aqui, mesmo diante das dificuldades e tudo. E eu vi assim que é como um doce, ou então quando a gente sente cheiro da pipoca quando vai no cinema e a gente tem vontade de comer pipoca, eu vejo assim que assim vai ser eu aqui. Conforme quando eu falar inglês, eu começar a fazer vídeos em inglês também, né? Eu quero acrescentar, vou continuar sempre, eu vou sempre estar falando aqui em português, mas eu quero acrescentar vídeos, sabe? Eu quero atingir o público americano e eu fico tão feliz porque eu já tenho um público americano no meu Instagram. E tem pessoas que eu conheço pessoalmente e são americanas, que é da igreja que eu frequento. E eu sinto, assim, um amor tão grande por elas. E eu fico tão feliz também por simplesmente elas me seguirem e curtir minhas fotos também. Eu escrevo em português e em inglês nas minhas fotos, mas o meu perfil eu deixei todo em inglês, sabe? Porque eu quero esse público, eu quero atingir essas pessoas e eu também quero abraçar, sabe? O país, a cultura, e eu quero ter mais amizades, sabe? Mas eu tô muito feliz com o que já tá acontecendo, que eu não esperava por isso. Eu não imaginava que eu já teria pessoas que iria já, assim, porque eu olho de forma limitada, sabe? Eu olho assim, nossa, eu não sei falar inglês, eu não tenho muita amizade com essa pessoa, sabe? A gente só se vê na igreja, oi, tchau. E ainda assim, eu consigo ver, assim, o carinho, sabe? Elas passando carinho pra mim. E também, sabe, aquele feedback positivo, essa coisa de curtir, muito boa. E por ser alguém da igreja, eu fico até empolgada para conhecer a pessoa e conversar e retribuir o carinho também, sabe? Mas, é assim, tem sido tempo novo para mim, tempo de descoberta, e tá sendo agora que eu tô, assim, melhorando, mudando, assim, meu look e tentando ver sobre a questão de identidade. Tenho pensado bastante sobre a questão de roupa, porque isso afeta, sabe? Então, roupa preta, não consigo me sentir bem com roupa preta, sabe? E se eu uso coisa preta, eu tenho que colocar roupas alegres, ou então uma outra cor, não posso usar tudo preto, porque senão eu fico pra baixo, senão não sou eu, sabe? E eu não consigo passar o que tá dentro de mim, eu não consigo passar minha identidade com essa cor. Então, essa daqui é um look que mostra um pouco sobre mim, sabe? Que mostra um pouco do que tá dentro de mim. Mas eu tenho isso mesmo, assim, porque é um look voltado pra romântico, mas também é voltado, assim, pra menininha e tudo, né? Então, eu tenho um pouco disso com meu esposo, sabe? Se você perguntar pro meu esposo, ele vai falar sobre o meu jeito menininha, que eu mostro muito pra ele, sabe? E também eu vejo assim, por ele ser mais velho que eu, 10 anos mais velho que eu, então, tem horas, não é sempre, né? Mas na nossa intimidade, a gente é a dois, que aí eu vou e tem horas que eu quero uma menininha, sabe? Junto dele. Mas, voltando pra a questão de como viver bem, então
eu só quero finalizar falando isso. Tem como viver bem no pouco. E o dinheiro não pode ser, assim, a fonte principal de alegria. Não pode. Sabe? Nem para o rico e nem para o pobre. Não pode ser o dinheiro a sua fonte de alegria. E tem sim como viver bem. No pouco. Mas não é porque dá pra viver bem no pouco que você não vai procurar ter mais, né? Viver de forma mais tranquila, né? Que o dinheiro ajuda muito em muitas coisas, mas tem horas que o dinheiro também prejudica em muitas coisas. Então, sempre a questão que eu tenho visto, né? É saber como gastar, é saber como economizar, é saber como planejar para realizar nossos sonhos, para realizar metas e para os sonhos saírem do papel. Então, tem que se organizar. Então, isso é para todos, não é somente para gente que não tem condições. E eu não gosto, assim, meu esposo estava ontem falando sobre isso, a gente não é rico e aquela coisa, mas aí eu falei assim, a gente não é rico agora, mas vai ser depois, sabe? Tipo, profetizando. Então, você também tem que profetizar essas coisas. Não é questão de você falar, eu sou rica e tentar já viver como se fosse rica. Não, não é isso. Isso não é sabedoria. Sabedoria é você já começar a imaginar isso, de como eu posso sair dessa vida de tudo é limitado, tudo é apertado, tudo sabe, é amarrado. Então, como eu posso sair dessa amarra, como eu posso sair disso e continuar vivendo também bem, né? Porque tem sim como viver em paz, com alegria, sem confusão, de ter bastante amigos, mesmo com poucas condições, porque eu tenho olhado assim, com algo que não comenta muito, mas a gente é atraído com pessoas que são alegres, que, sabe, tem um bom humor, que passa paz e não importa se ela é magra, se ela é gorda, se ela é bonita, se ela é feia, não importa isso. Mas se ela tem uma essência, se ela tem um valor dentro dela, sabe? Se ela passa isso, ouro, um ouro que a gente não vê, mas se ela tem um ouro dentro dela e ela passa esse ouro para os outros, sabe? Então, isso atrai. Isso atrai. E não tem nada a ver questão de riqueza, porque uma pessoa que é rica e não sabe falar direito, ou trata mal o outro, grita, sabe? Não sabe tratar bem os outros, ou então é super nervosa, sabe? Isso afasta, mesmo ela sendo rica. Se a pessoa não tem muitas condições, mas ela é humilde, mas ela é uma pessoa assim carinhosa ou cheia de amor, ela é alegre, né? Tudo depende também da personalidade do outro. Não precisa você ser sempre alegre, ou se você não é forte nisso, na questão da comédia. Eu mesma, assim, às vezes eu faço comédia, às vezes eu faço algumas pessoas rirem, mas esse não é meu forte, sabe? Eu não consigo toda hora ser brincalhona e tudo. Eu gosto de refletir, de pensar, de filosofar, sabe? Eu tenho muito essa parte, assim, na questão de falar com calma e tudo, né? De ser carinhosa, mas não é sempre que eu tô alegre, não é sempre que eu tô de bem com a vida, ou não é sempre que eu tô pra comédia, entendeu? Tem horas que eu sou séria. E eu vejo assim que ser séria não é a parte da minha personalidade. Mas tem horas que eu tenho que ser séria, tem horas que às vezes a pessoa fala algo que eu não gosto, eu fecho a cara na hora, sabe? E é interessante, eu só vou beber um pouco, que já tá falhando, viu? Então,
é interessante porque eu acabo olhando pra mim assim. Tem pessoas que podem pensar que eu sou séria por conta disso, que alguém vai e fala alguma coisa que eu não gosto, eu fecho a cara. Sabe? E eu sou muito assim eu gosto da justiça, eu gosto de colocar tudo na balança, eu gosto de, assim, eu não carrego bandeira, mas eu vi assim, eu não gosto que a pessoa fale ou pense que eu sou assim, que eu fale, ou melhor, pense que eu sou, por exemplo, colombiana ou mexicana, sendo que eu não sou. Eu não gosto disso. Eu gosto da verdade. Então, até no meu Instagram eu acabei colocando lá que eu sou brasileira, porque muitas pessoas pensam que eu, eu vim de um país que fala espanhol e não português, sabe? Às vezes é porque eu falo espanhol e às vezes é só por olhar minha cara mesmo, sabe? Só por olhar minha cara já. O pastor mesmo da igreja que eu frequento pensava que eu era de família que falava espanhol e não é. Meu esposo, sabe? E tem gente que pensa que meu esposo também é brasileiro porque eu falo e tenho amizade com uma brasileira na igreja, né? Mas eu vejo assim, isso é normal. Não preciso levar isso como um peso, não preciso ficar séria, mas eu vou de imediato, sabe? Quando o pastor falou alguma coisa, eu fechei a cara. Eu já falei sério com ele e tudo, mas não é porque eu sou séria. Eu posso até ter passado a mensagem errada, mas não é porque eu sou muito assim, transparente. Transparente com as minhas emoções. Então, se eu não tô bem, eu vou passar no meu rosto, eu vou passar nas minhas roupas, que eu não tô bem, que eu não me sinto bem, entendeu? Mesmo que eu fique calada, sabe? Mesmo que eu fique calada. Eu sou bem transparente com as minhas emoções, mas eu vi isso que agora que eu tô buscando, até hoje, disso de ser transparente com a minha personalidade para os outros, porque muitas pessoas acabam tendo a visão errada de mim, não sabe quem eu sou, por conta de que eu tô passando a mensagem errada, sabe? E é isso, gente. A gente tem que se conhecer, sabe? A gente tem que saber que a gente é e quando a gente tá bem resolvido com a gente mesmo e com Deus também, né? Então, pode vir o problema que for, pode vir a dificuldade que for, a gente vai saber como resolver. Meu esposo, ele sabe lidar muito melhor com os problemas do que eu. Eu ainda tô assim, ainda aprendendo, ainda tendo que aprender, sabe? Porque eu tenho que aprender isso de chegou o problema, eu saber resolver o problema de imediato, ou saber como resolver isso de imediato. Eu demoro, sabe? E se for um problema grande ou algo que eu não quero passar, algo que eu não quero enfrentar, o problema, sabe, é pior, porque eu fico mais naquilo de, em vez de enfrentar, eu fico mais assim, me resguardando. Eu como se eu estivesse entrando no casulo, ou então entrando na ostra, sabe? Mas ainda assim, tudo a gente tem que olhar como aprendizado. Eu vejo que ou a gente aprende com nossos erros, ou a gente aprende diante do que a gente tem que melhorar, né? Ou a gente aprende com isso, ou então a gente nunca vai crescer. Tem gente que é mais velha do que eu e é mais imaturo, sabe? A idade não tem nada a ver com sabedoria ou com conhecimento, sabe? Mas eu vejo assim que neste momento, que agora muitas pessoas precisam saber como viver bem. E eu falo também isso pra mim, sabe?
A gente tem que buscar viver bem em nossa casa, buscar viver bem com a nossa família, buscar viver bem com todos, sabe? Seja igreja e tudo. E quando a gente tá bem, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente tá bem com a gente mesmo, a gente consegue viver bem com o outro, sabe? E é isso, é um assunto que eu iria, sabe, falar horas e horas. Eu já tô aqui até, falei tanto que eu já tô até pensando assim, meu Deus, o que mais eu falo? Vou falar abobrinha aqui, se eu começar a falar mais, né? Mas é algo assim que eu quero falar mais, quero falar outras coisas, só que eu abri o leque pra isso porque eu vi, né, a gente precisa se conhecer mais, eu preciso me conhecer mais, eu preciso sempre saber quem eu sou. Porque aí eu não erro, porque aí eu não perco o foco, porque aí eu vou conseguir viver bem, seja na riqueza ou seja na pobreza. Bom, então, gente, espero que vocês gostem do vídeo. Espero que isso ajude, espero que isso contribua. Eu ainda não almocei, nem sei que horas são, deixa eu ver. Então, já é 1h30. Falei 1 hora aqui, vou agora comer, vou agora fazer outras coisas. Mas espero que isso abençoe a tua vida, sabe? Já tá abençoando a minha. E só nisso já vale, né? Porque já abençoa a minha. Então, que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo contribua com alguma coisa na sua vida. E se você puder, deixa seu comentário, sabe? Bora se unir, bora aumentar essa família, bora acrescentar também, né? Você mesmo pode acrescentar na minha vida. Então, deixe seu comentário, fale o que você achou do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar dislike também, que isso contribui também para os vídeos que eu quero fazer, né? Então, é isso, gente. Fique com Deus e até a próxima.